segundo caso que eu quero falar com vocês hoje também é sobre execução fiscal. É o recurso especial 1.437.078 do Rio Grande do Sul, da segunda turma do STJ. Diz o seguinte: não devem ser conhecidos os embargos à execução fiscal opostos sem a garantia do juízo, mesmo que o embargante seja beneficiário da assistência judiciária gratuita. O STJ entendeu aqui que, pelo princípio da especialidade, a lei da execução fiscal teria preferência em relação àquela lei 1060, que trata dos beneficiários da justiça gratuita. Em outras palavras, especificando aqui, o STJ disse que se de um lado a gente tinha o artigo 16, parágrafo 1º da Lei 6.830, que exige a garantia para embargar na execução fiscal, que exige uma garantia para que sejam opostos os embargos à execução fiscal. De outro lado, a gente tem o artigo 3º da Lei 1060, que isenta determinadas pessoas, os beneficiários da justiça gratuita, do pagamento de algumas despesas de natureza processual, custas e honorários advocatícios. Nada falando a Lei 1060 sobre a garantia nos embargos. Então o STJ entendeu que pelo fato de a lei da execução fiscal ser muito mais específica do que essa lei 1060, prevaleceu a lei da execução fiscal, entendendo o STJ então que mesmo que a pessoa seja beneficiária da justiça gratuita, mesmo assim ela precisa cumprir o requisito que está no artigo 16, parágrafo 2º da lei 6.830, ou seja, ela precisa, para embargar numa execução fiscal, o beneficiário da justiça gratuita ainda assim precisa apresentar uma garantia, para que só então ele possa embargar. Isso foi o STJ entendeu. Eu vou fazer agora uma outra explicação para vocês em relação a um outro caso que o STJ teve o mesmo entendimento, também prevalecendo pelo princípio da especialidade a lei da execução fiscal, que é justamente sobre a necessidade ou não de garantia para embargar numa execução fiscal. Porque em 2006 a gente teve uma alteração no CPC. O artigo 736 do CPC passou a não mais exigir uma garantia para que o devedor oferecesse os embargos à sua execução, em que ele estava sendo executado. Então, hoje, o embargante, para embargar numa execução comum do CPC, não precisa oferecer garantia previamente. No entanto, o STJ, fazendo essa correlação, como ficaria a lei da execução fiscal após a alteração do CPC em relação a esse não mais oferecimento de garantia pelo devedor para embargar na execução, o STJ entendeu o seguinte: também pelo princípio da especialidade, prevaleceu ainda assim a lei da execução fiscal, dizendo que se a execução corre pelo rito do CPC normal, não precisa oferecer garantia para embargar. No entanto, pelo princípio da especialidade, na execução fiscal, que segue o rito da 6.830, ainda assim, mesmo tendo alterado o CPC, se a execução é fiscal, seguindo o rito da 6.830, precisa sim oferecer garantia para poder embargar. Porque pelo princípio da especialidade vai prevalecer o 16 da lei 6.830 e não 736 do CPC. Então foi isso que o STJ disse, dizendo novamente, resumindo, que pelo princípio da especialidade, o beneficiário da justiça gratuita seguirá sim o artigo 16 e não vai ser isento de oferecer garantia para poder embargar.